Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Seminário de Música 5.0. Como vocês sabem, eu sou o professor Dante Mantovani, criador, diretor do Seminário de Música, e nesta edição estamos trabalhando com ênfase nas técnicas de regência coral e orquestral. Antes de iniciarmos no assunto propriamente dito da aula de hoje, quero fazer convite para vocês que acompanharem esta aula e as anteriores também, as posteriores, para que reservem a data de 3 a 7 de julho, agora de 2019, para vocês virem aqui participar do nosso encontro de alunos do Seminário de Música, que é também um grandioso festival nacional de música aqui na cidade de Paraguaçu Paulista. Já estamos no 3º ano consecutivo, o festival só tem crescido e você terá a oportunidade de colocar em prática tudo que você aprender aqui no Seminário de Música, tanto no quesito da regência coral quanto orquestral. Nós teremos coro à disposição dos alunos e haverá a possibilidade de os alunos regerem uma obra no concerto de encerramento, tá? O coro e a orquestra. Então, não deixem de vir, porque é uma grande oportunidade, além de aprimorar os conhecimentos e vocês terão aulas práticas e presenciais comigo, mas também terão a possibilidade desta aplicação à frente dos grandes grupos corais e orquestrais. A reserva das vagas já pode ser feita pelo nosso site festival.seminariodemusica.org, https://festival.seminariodemusica.org, certo? Então, aguardo vocês já. A inscrição, quanto antes for feita, melhor, para já deixar a vaga reservada. Dito isso, então, vamos aqui ao assunto da aula de hoje, que na verdade diz respeito à área mais da regência coral, e nós abordaremos assuntos muito importantes do ponto de vista do trabalho do regente com o coral. Na aula anterior trabalhamos com técnicas de ensaio, hoje falaremos um pouco sobre afinação, solfejo e o trabalho de ensaio, e realmente o trabalho, digamos assim, mais a mãos à obra com o coro, né? Por exemplo, tudo que vamos fazer precisamos saber o passo a passo, né? Para colocarmos as mãos à obra. Então, vamos tratar um pouco aqui hoje desse cotidiano trabalho com o coral, com a ênfase na afinação, como afinar o coro, e também na parte de solfejo, que é justamente um trabalho que envolve a capacitação da percepção auditiva do coral. O coral é uma instituição pedagógica também, além de um grupo artístico. No Brasil, principalmente, é uma instituição que serve para a educação musical. O que eu quero dizer com isso é que a maioria das pessoas que cantam nos corais não são músicos profissionais e também não estão em busca da profissionalização. São, em sua grande maioria, amadores. Então, além da prática musical, é um espaço também, uma interface de educação, de formação musical. Por isso que o trabalho com solfejo e afinação é muito importante, porque isso aprimora a percepção musical do coralista, que é também, no caso dos corais amadores, um aluno, um educando, um sujeito passivo da educação, correto? Muito bem. Há muitos métodos de solfejo e recentemente eu tenho trabalhado com um método que eu já vou passar para vocês, um método chamado solfejo fixo ampliado, e que eu considero muito interessante para o trabalho com amadores, adultos, tá? Mas também com crianças, com orquestras infanto-juvenis, tá? Que nós também abordaremos esse assunto das orquestras em breve. Mas o solfejo fixo ampliado é interessante porque ele facilita na elocução dos intervalos dos acidentes, principalmente dos acidentes, porque você substitui, ao invés de você falar do dó sustenido, você substitui a última vogal do dó pela vogal i, então é como se fosse uma outra nota, de fato é uma outra nota, né? Então, dó, di, ré, ri, mi. O mi sustenido, chamado de má, certo? Que obviamente corresponde à nota fá, só que na enarmonia muitas vezes é necessário utilizar-se do
Mi sustenido, tá? No caso de uma tonalidade, né, que exija aí o Mi sustenido como quinto grau, por exemplo, de um acorde de Si maior sustenido. Enfim, há muitos usos, pelo menos do ponto de vista da grafia, embora a nota seja a mesma, mas há o instituto da enarmonia, correto? Então, o Mi sustenido passa a chamar-se Ma, o Fá sustenido passa a chamar-se Fi, né? O Sol sustenido passa a chamar-se Gi, porque ao invés de manter-se o padrão do Sol, da letra S, usa-se a abreviação da sigla da cifra, que é a G, né? No sistema anglo-saxônico, as notas têm justamente nome como se fosse a letra. Então, A é igual a Lá, B igual a Si, C igual a Dó, D igual a Ré, e assim por diante. Então, optou-se pelo método anglo-saxão, que é justamente o Gi. Então, o Sol sustenido passa a chamar-se Gi, o Lá sustenido passa a chamar-se Li. E aí você consegue diferenciar os 12 semitons. Com isso você consegue, então, trabalhar com o coro amador, o solfejo, sem tantos dramas, né? Então fica Dó, Di, Ré, Ri, Mi, Ma, ou Fá, Fi, Sol, Gi, Lá, Li, Si. E com isso você consegue fazer com que o educando, o coralista, aproxime-se mais. E você pode trabalhar com isso também na questão dos vocalizes, tá? Muito bem, então nós temos que usar esses nomes próprios para cada acidente, tá? E podemos começar a trabalhar isso com a escala cromática no teclado. Não utilizar muito o piano para o ensaio, porque o piano tem um problema na afinação, que ele segue a afinação do temperamento, né? No temperamento, as notas têm uma diferença de uma para outra, de modo que dificilmente essas notas estarão afinadas no piano. A melhor afinação é o sistema justo, né? São 8 notas afinadas no total, e se você incluir, né, um sistema pitagórico, um sistema de afinação mista. Bom, existem 3 sistemas de afinação que são utilizados hoje em dia, que são justamente o sistema temperado, usado pelo piano, né? Esse sistema justo, que é usado nos órgãos, órgão de tubo, no teclado também, e o sistema pitagórico, usado em alguns instrumentos de cordas. E você tem no sistema pitagórico 2 notas afinadas, perfeitamente afinadas, no sistema justo 8 notas afinadas, e no sistema temperado nenhuma nota afinada, tá? Sempre há diferença de um semitom para o outro, diferença de comas, né? Existem 100 comas entre cada semitom. Então, por exemplo, do Dó para o Dó sustenido, um físico chamado L descobriu que, enfim, supôs um modelo matemático determinando que há 100 comas, ou seja, 100 espaços de frequência entre um semitom e outro. Então, na afinação temperada, para você conseguir tocar todas as tonalidades no piano, foi preciso realizar uma aproximação. Então, a nota acaba não sendo possível afinar todas as notas, elas ficam aproximadamente afinadas. Então, isso dificulta muito na hora de cantar. Por isso que é muito difícil um coral acompanhado por piano ou por som de piano afinar. Porque o som do piano, mesmo que no teclado, ele também tem o mesmo problema, porque para ele soar como piano, ele tem que partir de uma afinação temperada, tá? Em que os semitons então tem uma distância entre cada um deles aproximada, tá? Essa aproximação matemática foi feita para possibilitar que o mesmo instrumento tocasse em várias tonalidades, sem que a desafinação fosse muito evidente. A desafinação acontece, mas não é perceptível. Já para o canto, como o nosso aparelho fonador, a voz humana, não é um instrumento temperado, obviamente, então a desafinação segue o padrão da afinação temperada do piano, certo? Por isso é interessante que o acompanhamento seja realizado por um instrumento não temperado. O ideal é o órgão, que aliás é inclusive o instrumento que mais
se aproxima da voz humana, tá certo? Muito bem, então se você juntar o sistema justo com o sistema pitagórico, você tem 10 notas afinadas, tá? E aí, se você for estudar, além disso, também uma nova tendência no canto, que é a fonética articulatória, proveniente da escola austríaca, você terá ainda a possibilidade de ajustar a emissão vocal de maneira que a afinação pode ser atingida na própria movimentação do aparelho fonador, que inclui justamente as cavidades bucais, né? O glote, o palato mole, o palato duro, que é a parte de cima aqui da boca, né? O palato mole é aquela parte que fica já descendo a garganta, e a laringe, porque o som é obtido através da vibração da nossa laringe, tá? Quando o ar passa pela nossa cavidade laríngea, a laringe vibra, e essa vibração que produz o som. Então, inclusive, o professor de canto, foi um grande tenor, Salvatore Fisichella, disse numa masterclass lá no Mediterrâneo Opera Workshop, o workshop de ópera do Mediterrâneo, que o som do canto é 99% laringe. Então, se você tem uma boa laringe, você canta. Se você não tem uma boa laringe, dificilmente conseguirá cantar. De modo que você tem que trabalhar na técnica para deixar a laringe suando, né? Mas a escola austríaca do canto, eu vou falar sobre outras escolas também, apregou justamente que você pode melhorar a emissão da nota, portanto também a afinação, vejam só, a emissão através da articulação. Então a afinação será derivada da emissão vocal. E como se faz isso? Você tem que ter um conhecimento fonético, né? Tem que ter um conhecimento fonético. No trabalho com o coro, você pode fazer o seguinte: se você vai cantar, vai trabalhar com o seu coral, uma obra que tenha uma letra no latim, você pode pegar um trecho do latim que tem uma dificuldade de pronúncia e transformar aquilo no exercício e fazer preliminarmente com o coro, certo? E obviamente você tem que dominar o quadro fonético, ou seja, com a pronúncia de cada letra, de cada sílaba no idioma em questão, certo? Por exemplo, você tem no latim, aliás, no latim não, você tem no nosso quadro fonético 7 pronúncias do J, né? Você pode trabalhar o J como oxítona, como paroxítona, mudando a ênfase, né, da pronúncia. Então, a gente, através do estudo da fonética, certo, consegue verificar, por exemplo, que a questão das vogais, a colocação das vogais, ela é muito mais cheia de nuances, de detalhes do que a gente pode imaginar, tá? Mas antes de eu falar um pouco sobre as vogais, eu quero mencionar para vocês aqui algumas outras escolas. Eu falei sobre a escola austríaca, que é a mais moderna, mas nós temos outras escolas também e vale mencioná-las. Em 1977, Richard Miller, um estudioso do canto, propôs algumas distinções entre as escolas, e nós temos basicamente, segundo ele, e isso está no livro Basics of Vocal Pedagogy, de Clifton Ware e Company, de 1998, tá? E então Miller diz o seguinte: existe a escola inglesa, a francesa, a alemã e a italiana. A italiana é mais conhecida, né? Ele diz o seguinte, que é baseada principalmente no bel canto. A escola italiana atual também é derivada do desenvolvimento técnico durante o século XIX, que é o século da ópera romântica italiana, no qual o canto lírico, o bel canto, se desenvolveu nas suas máximas potencialidades, né? E consiste basicamente no uso de um ataque coordenado por um sistema de apoio, controle da respiração, consistindo de uma postura nobre que mantém a respiração externo-costal diafragmática para satisfazer os pulmões, né? Então é isso que é o ataque coordenado. Você coordena o ar com o apoio, né, aqui da parte intercostal. Você monta uma caixa, você monta, como se você fosse cantar, você incorporasse uma outra personagem. Tanto que para você expandir as costelas aqui, para montar essa postura do canto, geralmente você vê que muitos cantores entram em cena com os braços abertos, por essa razão, né? Não é que são maus atores, mas eles precisam ficar com os braços abertos para poder o ar circular dentro dos pulmões, né? Então,
há um ajustamento constante das articulações para a formação das vogais, aí de uma maneira mais, trabalhando mais a ressonância do que propriamente o formato da boca, como na escola austríaca, né? O ajustamento da voz de peito e de cabeça, à medida que for necessário, com a existência da mistura de peito, sendo usada em toda a extensão da voz nas dinâmicas fortes. E o balanço dos ressonadores para produzir um tom claro escuro, com atenção na colocação para frente. Então, sempre a técnica italiana tem uma abertura, tem uma clareza maior, né, na emissão vocal. Fala também de um ajuste próprio ou uma laringe livre. Laringe livre, como eu falei, né? O Salvatore Fisichella disse que nós temos que deixar a laringe muito trabalhada e um vibrato normal, padrão, cerca de 6 a 7 pulsos por segundo. O que são esses 7 pulsos? É quando você sente aquela vibração. Então, em um segundo tem que ter 6 a 7. Na técnica italiana, apregou isso. O vibrato mais rápido, assim, tá? Do que em outras escolas. A francesa, por exemplo, não tem essa mesma velocidade, certo? Muito bem, essa mistura de peito é porque você também vai misturar a ressonância do peito com a da cabeça, e a ressonância é justamente como o ar ressoa, tá certo? Porque o instrumento do cantor é o seu corpo e o som vibra nas partes do corpo. E há 3 partes, principalmente, nessa escola italiana de canto, que são a ressonância de peito, né? Essa parte média aqui, que se chama de máscara, tá? E laringe, máscara, tá? Rosto, máscara, boca e cabeça, tá? Então, as notas graves geralmente vêm do peito, as notas médias dessa parte da máscara e as notas agudas são mais colocadas na cabeça. Mas aqui o Miller coloca que há uma mistura, né? No caso da técnica italiana, a mistura de peito. Tanto que no famoso dó agudo, dó de peito dos tenores, há justamente uma voz mista, peito-cabeça. Depois nós temos a escola alemã, que o autor coloca aqui como entre 1930 e 1940, muitos professores de canto alemães foram para os Estados Unidos e difundiram lá esta técnica. E ela consiste justamente de uma tradição coral, do uso, tecnicamente falando, o uso de ambos os ataques glóticos e aspirados, né, porque tem muitas vogais aspiradas no alemão, né, por exemplo, ich, ich. E como é que você vai cantar isso? E a glótica, essa parte superior aqui, é esse ataque da glote, misturado com o aspirado. O controle baixo da respiração, resultando no abdômen distendido, contração do glúteo pélvico. Isso aí é o seguinte, é para você manter o ar mais tempo no pulmão, então você começa a encher o pulmão de baixo, lá da pelve, na região genital. Você prende o ar ali e com esse ar preso é que você impulsiona o som a partir daí, tá certo? Então vocês vejam quantas nuances vocês têm aí isso na técnica vocal. A posição estática da boca e da laringe, com os lábios franzidos para a formação das vogais que favorecem o U e as vogais umlaut, que são as vogais híbridas do alemão, né? Por exemplo, O com trema, que você pronuncia uma mistura de O com E, certo? U com trema, que você pronuncia uma mistura de U com I, então, U, tá? Ou mesmo com E, Uso tanto dos registros de peito quanto de cabeça, dependendo do efeito vocal desejado. Aumento da abertura da garganta com a laringe baixa ou abaixada. Vibrato lento devido ao esforço vocal excessivo. Então, você vê que o timbre da técnica alemã geralmente faz com que você escute uma voz mais metálica, porque ela não vai vibrar tanto, né? Quando a voz vibra mais, ela é mais aberta, mais clara. Quando a voz vibra menos, quando você para de vibrar, vocês viram que no segundo momento, quando eu parei de vibrar, a voz ficou mais metálica, né? Ficou mais concentrada, mais robusta. E isso deriva também da ópera wagneriana, que as orquestras de Wagner eram muito grandes e ele precisava fazer com que o som chegasse mais fundo, né, nos teatros. Então, foi desenvolvida essa técnica alemã. Isso aqui, para o regente coral, é importante ele conhecer. Aí depois ele vai se aprofundar, pode estudar mais a fundo uma outra técnica. É importante saber que há essas possibilidades.
né? Não precisamos aprofundar aqui agora, mas precisamos entendê-las dentro de um panorama. Muito bem. Na escola francesa, existe uma dependência da beleza da linguagem francesa na sua forma falada. A vogal favorita é o A, bem aberto, como na palavra parle, né? Essa abertura da vogal. E a dicção focada nos lábios, porque para se falar o francês você precisa mudar muito os lábios de lugar. Je comprends, je suis parler le français. Então, para você falar francês, você precisa articular muito em parte labial, tá? Então, essa escola de canto é uma produção vocal natural que resulta numa fonação ineficiente, posição alta da laringe, respiração, porque a laringe fica alta porque você faz muita força no lábio, certo? Respiração superficial, nasalidade e um estado de relaxamento geral. A música francesa é mais suave, mais delicada, então ela não precisa das outras técnicas, né? Consequência de todas essas escolhas são um vibrato rápido que pode ser descrito como garganta trêmula, comum ao se ouvir um cantor francês treinado. Então, essa escola francesa pouco difundida, mais na França mesmo, para o repertório de ópera francesa. E muitas vezes esse repertório tem uma agilidade muito grande e essa característica, né, da escola francesa supre então essa necessidade pela agilidade. E tem ainda aqui, de acordo com Miller, a escola inglesa, que vale a pena conhecermos. É uma posição do queixo mais baixa, né? Especialmente quando se está cantando a vogal O. O registro da voz de cabeça é preferido, queixo baixo. E o som de catedral das vozes dos meninos com vibrações puras são admiráveis. Uma tradição de canto coral dos corais infantis na Inglaterra, muito forte também. Existe essa característica da voz chamada voz branca dos corais infantis, né? Então, a gente sabendo disso tudo, aí podemos passar para o estudo mais científico da escola austríaca, que justamente através do uso de imagens, da gravação da laringe, da faringe funcionando, da garganta, da glote, todo esse funcionamento, é exatamente esse o trabalho do cantor. Ele tem que conhecer tudo isso, ele consegue movimentar as partes internas, né? Por exemplo, sabendo que o A é a vogal mais central, A fica mais no centro, você, depois quando vai enunciar o E, percebe que a sua língua vai um pouco para cima, subiu a língua um pouco, né? E mais atrás um pouco o I, mais atrás do que o I, já o I é mais para frente, I, a língua vai mais para frente, I, você consegue enunciar o I até com a língua de fora, I, já o E não, a língua tem que vir mais para trás, não é? E o U é a vogal ainda mais reclusa, coloca a língua lá para trás. Então você sabe que para você emitir um U de qualidade, você precisa deixar a língua bem para trás, né? A língua vai para baixo, vai um pouco para baixo, e você precisa abrir mais a boca do que o U. Então, trabalha-se nesse nível de precisão do movimento e da ativação dessas partes, não só aqui da parte bucal, mas também na parte laríngea. E os cantores dessa escola têm um nível de domínio dessas questões que é absolutamente fenomenal, tá certo? Fenomenal. Aí você pode trabalhar como regente essas questões eu indico a apostila de fonologia da UFMG, se vocês digitarem, eu vou colocar para vocês à disposição na área do aluno, tá? Essa apostila, mas vocês acham facilmente na internet. E aqui vocês podem, como regentes corais, trabalhar com isso enquanto exercícios de emissão das vogais, e depois vocês passam no segundo momento para a articulação dessas vogais mediante o emprego de determinadas consoantes, como por exemplo o J, né? O Z, 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 ZU, 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 ou V, VA, 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 VU, 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 ou J, JA, JO, JI, JE, JU, JA, JO, porque essas três vogais elas trabalham bastante, né? Aqui a parte laríngea, a traqueia, e inclusive eliminando o pigarro, né? Zzz, a vibração com Z, zzz, além de trabalhar a ressonância da cabeça, também limpa as pregas vocais do famoso pigarro, que consistem justamente, né, no momento em que você engole um pouco de comida, a comida não desceu bem ainda, fica lá formando pigarro. Então essa vibração zzz,
uso, é uma prática de higiene vocal que serve não apenas para os cantores, mas para todos os profissionais que fazem uso da voz, tá? Então, num terceiro momento, vocês podem começar a trabalhar com as escalas, né? Eu sugiro vocês começarem com as escalas cromáticas, empregando aquele método de solfejo que falei anteriormente, né? O método justo. E vocês podem também trabalhar alguns trechos de escalas em um naipe, enquanto o outro naipe mantém a nota. Então, por exemplo, tenor e baixo sustentam a nota dó, sopranos e contraltos fazem um pentacorde, né? E depois, sopranos e contraltos sustentam uma nota, cada um uma nota diferente. Tenor e baixo fazem uma escala descendente. Há várias possibilidades, certo? Insere-se o método justo do solfejo. E você pode também, na sequência, né, na quarta etapa, então você trabalha com primeiro as vogais, segundo articulação nas consoantes, barra higiene vocal, terceiro escalas cromáticas, mas também dentro das escalas cromáticas você pode trabalhar as escalas maiores com coro, tá? Inserindo sempre o método justo do solfejo. E essas escalas comparativas, que você compara, você deixa dois naipes ou um naipe segurando uma nota ou fazendo um dicorde, um tricorde, enquanto a outro naipe se movimenta, tá? E isso é comparativo porque você vê, os naipes mesmo percebem as diferenças, né, entre um naipe e outro. Trabalha-se também a percepção musical nesse sentido, tá? E somente por último, vocês vão trabalhar as escalas menores, porque as escalas menores têm um nível de complexidade maior, já envolvem muitos acidentes. E sempre começando a escala através da escala menor melódica e depois da escala menor melódica, só depois do uso da escala menor melódica que passar-se a utilizar a escala menor harmônica, porque a escala menor harmônica tem aquelas alterações no sexto e sétimo graus, no retorno da escala, que podem dificultar um pouco no trabalho, né, na execução da emissão do coral, tá certo? E aí, vocês podem, num outro momento, numa sexta etapa, né, trabalhar com repertório. E o sugerido para desenvolvimento de qualquer coral são os corais de Bach, que não são tão complexos, são muito ricos, né, do ponto de vista musical, do ponto de vista coral, do ponto de vista artístico, estético e até litúrgico. Então vocês podem trabalhar com corais de Bach depois que vocês fizerem essa série de exercícios, né? Vogais, articulação das consoantes, escalas maiores, cromáticas, depois escalas comparativas, né? Em que um naipe se movimenta, outro naipe fica cantando acorde, depois escalas em tons menores, na escala melódica e harmônica, e por último os corais de Bach, tá? Eu indico ainda um livro de Alfred Dürer chamado As Cantatas de Bach, no qual ele faz uma análise aprofundada dos corais de Bach. E tem todas as cantatas de Bach analisadas, tem a tradução para o português, né? Embora os corais de Bach sejam bastante propícios para a liturgia luterana, né? Porque o Bach era luterano, mas há alguns pontos em comum entre as liturgias luterana e católica, e os corais de Bach então podem ser usados, alguns deles, dentro da liturgia cristã católica também, tá? As vésperas, alguns responsórios, festas marianas, certo? Então, observa-se o calendário para quem já trabalha com coro sacro, né? E é possível inserir também esses corais de Bach na justamente liturgia católica. Sugiro ainda que vocês pesquisem gravações de um maestro que é também um grande organista e vejam uma coincidência. Eu falei que é importante trabalhar com órgão, né? E um dos maiores, talvez a maior referência em música coral hoje seja o Karl Richter, um alemão, que trabalha muito bem com as respirações, o fraseado, né? Na música sacra, e não se deixou influenciar por um certo romantismo de sua época, capitaneado principalmente pela figura magnética de Leonard Bernstein. Foi um maestro que executou muita música coral também, foi durante muitos anos, né, principal diretor da cidade de Viena,
tanto da Staatsoper como do Musikverein, que são as duas principais casas de concerto, uma de ópera e uma de música sinfônica. E Bernstein tinha umas interpretações corais muito romantizadas, de modo que o Karl Richter é contemporâneo, mas manteve-se a parte dessa vertente, então ele é muito sóbrio, muito preciso, principalmente na música barroca, música antiga, uma referência importante. Então procurem as gravações do Karl Richter, as cantatas de Bach, e inclusive das obras para órgão, né? Ele às vezes acompanha os corais no órgão. Então o órgão e a música coral tem uma relação muito interessante, tá? Por causa dessa questão da afinação que nós colocamos, tá? Então é isso, meus caros. É importante ressaltar que nós fazemos aí um estudo, né, da afinação do solfejo a partir da fonética e da fonologia, ou seja, que é o estudo de como os sons são articulados pelo nosso aparelho fonador, pelo nosso instrumento musical. No caso do regente coral, vai trabalhar com instrumentos chamados vozes humanas. Nós temos que conhecer profundamente a fisiologia da voz e como nós articulamos os sons, como nós produzimos os sons, sejam vogais, consoantes, a respiração, a ressonância, a emissão, né? Todos os exercícios necessários para isso, obviamente, mas precisamos entender os fundamentos teóricos por trás desse funcionamento vocal, tá? Tudo isso, então, faz parte de um panorama que eu expus para vocês, de conhecimentos que o regente coral precisa ter, precisa dominar, e aí vocês podem pegar esses temas, tópicos que trabalhamos na aula de hoje, pesquisar e aprofundar de acordo com as necessidades, mas é importante que vocês tenham contato com esse material, com esse conteúdo, para que vocês saibam como utilizar esse ponto de partida para aprofundar e para melhorar e resolver os problemas dos seus respectivos corais, tá certo? Então, eu sugiro sempre que vocês façam resumos das aulas, me enviem para meu e-mail, dantemantovani@gmail.com, e eu reitero o convite feito no início da aula para que vocês venham de 3 a 7 de julho aqui para o Festival de Música de Paraguas Paulistas, nosso encontro de alunos, para colocar em prática tudo isso que nós estamos trabalhando neste curso e também nas edições anteriores do Seminário de Música. Então, esta é a aula de hoje. Forte abraço, até a próxima aula, fiquem todos com Deus.